Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. O Ceará tem hoje cerca de 256 mil mulheres a mais do que homens. Elas estão na chefia de muitos lares, liderando os índices de escolaridade, mas ainda estão atrás quando se fala de remuneração e oportunidades de melhores empregos. E para conversar com a gente sobre esses desafios, está aqui Raquel Salles, assessora técnica do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. O Guia Econômico começa agora. Raquel, seja bem-vinda. Você coordenou um estudo no IPES sobre a participação das mulheres na dinâmica socioeconômica do Ceará, né? Quais são os principais pontos que podemos destacar desse estudo? Oi, um prazer em conhecê-la. Bem, o estudo intitulado, Perfil da Mulher Cearense 2023, primeiro foi um compromisso, do IPES em ressaltar a mulher no mês celebrado, no mês internacional da mulher, tá? Então, o que a gente fez? O IPES é um órgão que é responsável em construir indicadores, realizar estudos e principalmente assessorar os órgãos de governo, fazer políticas públicas. Então, o que a gente fez? A gente olhou a pesquisa do IBGE, que é o órgão oficial de estatística, e observou na PNAD contínua, que sai todo ano, investiga, vai nas casas dos domicílios cearenses, investiga algumas coisas, e a gente investigou primeiramente a questão, digamos, demográfica, que como você ressaltou no início, nós temos hoje, mais mulheres, o percentual de mulher no Ceará é maior do que o percentual de homens. Depois a gente olhou se isso ocorre em todas as faixas etárias, principalmente porque a gente tem programas, por exemplo, a gente tem programa na primeira infância. Então, dei uma olhada ali na faixa etária da primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Então, isso só ocorre, ou seja, o percentual de mulheres é maior do que o dos homens, só a partir dos 40 anos, tá? Que infelizmente ainda é daqueles problemas clássicos que o homem, em média, acaba morrendo antes do que a mulher por conta de ser vítima de violência, de não cuidar muito da saúde, enfim, esse. Depois a gente passeia pelos chamados indicadores clássicos da educação. Quais são eles? A taxa de analfabetismo, e aí a taxa de analfabetismo hoje do Ceará é 11,6, e aí quando eu olho a taxa de analfabetismo entre as mulheres e entre os homens, a gente viu que entre as mulheres ela é menor, ou seja, um ponto positivo para as mulheres. Depois eu olho para o indicador clássico também, que é o número médio de anos de estudo, tá? E aí eu olho que as mulheres têm mais anos de estudo do que os homens, tá? Depois eu olho também para a taxa de escolarização, e aí as mulheres estão mais dentro das escolas do que dos homens. De ensino superior, eu olho lá o percentual de pessoas sem instrução, infelizmente ainda é muito grande, no Nordeste, estado do Ceará nesse contexto. Mas em nível superior, a gente tem mais mulheres com taxa melhor no ensino superior do que nos homens. E a taxa de escolarização ajustada, que é aquela que, além da mulher estar na escola, ela está na faixa etária correta, tá? Então, todos esses indicadores chamados classes da educação, as mulheres tiveram dados melhores do que os dos homens. E assim, durante muitos anos, você está falando aí da questão da escolarização, durante muitos anos as mulheres simplesmente nem podiam frequentar a escola, né? Uhum. Mas conforme esses dados do IBGE que vocês trouxeram aí nessa análise, hoje as mulheres vêm liderando esses indicadores, né? Uhum. O que aconteceu para essa virada de chave, né? E qual o peso da legislação de permitir essa participação da mulher na escola, em que medida que isso ajudou a transformar essa realidade, né? A primeira coisa é que a legislação ela foi para todos, né? Quando foi clara que o ensino básico tinha que ser universal, ou seja, que
que haveria que aumentar a oferta, né, de ensino, bate em todos, tanto para homens como para mulheres. Agora, o que a gente sabe? Que, infelizmente, a ida à escola ainda não é só ter a escola, né? Se você está num domicílio muito vulnerável, isso ainda é bem difícil, né, para algumas pessoas. Por exemplo, se num determinado domicílio a renda é muito baixa, então, se tiver meninos e meninas, infelizmente os meninos vão estar sendo mais convocados a trabalhar, mesmo ainda, né, não podendo trabalhar, para ajudar, né, na renda, do que as meninas. Então, a escola, eu acredito que ela tem esse impacto, né? Outra coisa também é que as meninas, elas gostam, no grupo elas têm mais facilidade de ter amigas, de ter grupos, de fazer estudos juntos, né, de ter mais habilidade. E lógico, conforme a abertura de novos, né, hoje você vê, infelizmente esses dias a gente perdeu a primeira deputada estadual, né, do estado de Ceará. Mas, por exemplo, algumas pessoas nem sabiam que a gente tinha uma deputada com a idade que ela chegou a falecer, porque até outro dia a gente não conseguia ver a mulher em lideranças. Hoje, as mulheres, cada dia que passa a gente tem mais mulheres na liderança. Então, isso eu acho que faz as meninas, né, sonharem mais, ter mais vontade de estarem na escola. Às vezes, até mesmo a figura do professor, em média, eram mais mulheres, né? Então, são N fatores que podem ter impactado nisso. E a educação, ela, quando a gente observa, ela é um dos fatores, vamos dizer assim, de mudança de vida mesmo, né? Ela é uma dessas portas de novas oportunidades. Quando você conversa, às vezes, com algumas pessoas mais idosas, aí elas sempre digam, na minha família eu só poderia sonhar em ser professora, eu não poderia sonhar, por exemplo, em ser um piloto de avião. Né? Então, mas aí como é que você chega, né? A menina, todo quando você vai descobrindo, como é que você vai chegar a ser uma mulher piloto de avião? É estudando. Então, acho que a partir do momento, as próprias mães entrando no mercado de trabalho, empoderando suas filhas, eu acho que vai impactando nisso para que elas tenham aí alcançado indicadores melhores do que o dos meninos, né? E aí, que falta para a gente também trazer isso para o mercado de trabalho, para que essas mulheres também possam alcançar novos espaços, novas oportunidades? Pronto, a primeira coisa eu acho que já foi feito, né? Todos os dias a gente assiste na televisão o volume de investimentos em educação crescendo, tá? Outra coisa também, sempre tem esses movimentos empoderando as mulheres, né? Toda vez que eu acho que quando eu sou mulher, que eu assisto na televisão e que uma mulher assumiu uma coisa, venceu ou está me representando alguma coisa, isso, né, me traz alegria. Mas eu acho que principalmente a questão dos incentivos às empresas fazerem isso. Por quê? Porque, infelizmente, as mulheres têm um papel maior nos chamados afazeres domésticos. Então, se tem eu e meu irmão em casa, um exemplo, tá? A gente tem a mesma idade e aí a gente começa a tentar entrar no mercado de trabalho, tá? Se por acaso, se a minha mãe idosa ou meu pai idoso ficar doente ou precisar de mais necessidade, ou então os dois têm que ir trabalhar e já tem, né, já estão, e alguém tem que assumir alguma coisa na casa, infelizmente vai cair mais para quem é do sexo feminino. Outra coisa também, vai chegar um ponto que, por exemplo, a mulher escolhe entrar ter filhos. Então, quando ela faz essa decisão, ela também pode perder aí um pouco, né, da competição. Por quê? Porque dependendo de como estiver a saúde dela, ela tem às vezes que se retirar para poder cuidar da saúde para realizar o sonho de ser mãe. E o outro ponto também é que quando ela está grávida, ela não começa, a produtividade dela não diminui. Mas vai ter uma hora que ela vai ter que fazer os exames,
né? Então, ela vai ter que chegar um pouco mais atrasada, um pouco mais tarde, porque vai ter que fazer os exames e tudo. Tudo isso, legalmente, já Acaba sendo um desafio a mais, né? E aí acaba que na concorrência, acaba, infelizmente, se escolhendo mais os homens, porque na cabeça de algumas pessoas isso aí pode ser um empecilho da mulher ser produtiva. E o que a gente vê, muitas vezes, eu já vi mulheres, assim, prestando uma prova de concurso público, grávida, e passando no concurso, passando às vezes em primeiro lugar, entendeu? E que, na verdade, não está relacionado a questão da capacidade, mas sim mas há uma estigma, estrutura desigual de divisão de tarefas mesmo, porque como você mesmo disse, hoje as mulheres, a questão da economia do cuidado, né, acaba recaindo muito mais sobre as mulheres, né? Exato. Então, as empresas, né, quem está contratando precisa já a par de que isso não é problema mais nenhum. Né? Uma mulher grávida não vai ser menos produtiva do que uma não grávida, entendeu? Uma mulher com filhos pequenos não vai ser menos produtiva do que um homem. Uma mulher que está com cuidados de pessoas idosas não vai ser menos produtiva, né? E aí entra a questão dos incentivos às empresas, eu acho que é muito importante. A questão educacional, né, dentro das escolas, né, já está crescendo, o menino e a menina já está crescendo, sabendo que eles podem e têm direitos iguais, tá? E aí, quando a gente traz a pesquisa que você fez para essa questão das rendas, da desigualdade de renda, né? O que você observou? Pronto, então, por conta disso, né, infelizmente, apesar de a gente estar com escolaridade maior, né, comparada à dos homens, infelizmente a gente tem renda menor, e isso impacta dentro dos domicílios. Eu acabei fazendo a investigação dos domicílios junto com meu colega Jimmy Oliveira, que é um especialista em dados de pobreza e desigualdade. E aí a gente foi fazer essa fotografia dentro dos domicílios também por conta de programas, né? A gente lá no IPES faz parte de GTs, de comissão de programas, né? Eu faço parte do programa do Mais Infância, eu faço parte do Ceará Sem Fome, então a gente sempre gosta de olhar o domicílio. E aí o que a gente observou? Nos domicílios mais pobres, infelizmente, eles estão sendo chefiados por mulheres. Apesar, né, de hoje, né, o Estado de Ceará reconhece que as mulheres são, né, em sua maioria, chamado, né, o comandante do domicílio, né, que é a pessoa de referência, que é assim que tecnicamente o IBGE chama. Apesar disso, da gente estar liderando mais os domicílios, chegou a nossa vez, né, de ser mostrado que estamos liderando. Isso ocorre mais nas faixas etárias mais pobres. Então, a gente fez, né, um cálculo do indicador de desigualdade, que olhou os 20% mais pobres da população e os 20% mais ricos. Então, quando a gente olha os 20% mais ricos, isso é verdade, as mulheres estão liderando mais os lares. Mas quando a gente olha para os mais ricos, é o contrário. Os homens aqui ainda, infelizmente, comandam mais, ou seja, domicílios que têm mais renda. E aí vem exatamente isso, a mulher acaba, né, não tendo, não competindo, algumas empresas fazendo, infelizmente, discriminação de gênero, e também a questão, quando o domicílio, né, alguém perde um emprego, alguém aumenta os afazeres domésticos, alguém fica doente, aparece um idoso com mais necessidade, vai recair mais a ela. Tá? E aí ela acaba liderando. O próprio marido, né, que a gente viu que isso só ocorre até antes de 40 anos, então, se o marido infelizmente, chega a ter um AVC, problemas de alcoolismo, acidente de trânsito e etc., e aí ela acaba comandando mais o lar, e infelizmente a realidade é essa, que são de domicílios mais pobres, né? E aí também a gente acaba também entrando numa outra seara, que é a questão da própria vulnerabilidade da saúde mental, né? Essa sobrecarga, em que medida que isso também não vai minando essa capacidade produtiva das mulheres?
Isso, exatamente. Tem aquela frase que diz que quem cuida também merece ser cuidado, né? Quem é forte também tem uma hora que não aguenta tanto. Então, aí a gente vê, infelizmente, esses impactos na saúde mental da mulher, né? E na saúde tem fora as outras coisas que a gente já passa, né? De entrar na menopausa, de ter o período de menstrual, enfim, todas essas outras coisas, ainda toda essa sobrecarga, toda essa responsabilidade acaba trazendo para a gente esses E aí, qual a problemas de saúde importância mental. dessas políticas públicas direcionadas? Você falou aí a questão da questão hormonal mesmo, de menopausa, de menstruação, como essas políticas afirmativas de combate, por exemplo, à pobreza menstrual, pode garantir com que essa menina consiga permanecer na escola, consiga seguir sua trilha de conhecimento, de trabalho? Pronto, são várias políticas, você até mencionou uma, né, que foi, que está ocorrendo hoje no Brasil, mas eu lembro que quando foi ressaltado por uma outra mulher, né, a questão de entrega de absorvente nas escolas públicas, né, as pessoas fizeram foi chacotas, né, não tinham noção da realidade, do preço daquilo, né, dentro do orçamento familiar. Então, aí hoje você vê que as escolas têm isso, os institutos federais, né? Eu tenho uma colega minha que é professora do Instituto Federal, e aí tem essa disponibilidade de dar isso para as crianças. Mas eu acho também a questão dos incentivos às empresas, né? Hoje mesmo o Estado do Ceará está com um edital aberto para que depois ele vai selecionar empresas, dando selo ouro, bronze e prata, que as empresas que fizerem práticas para diminuir a desigualdade. Então, por exemplo, a empresa que tem, né, garantias de que a mulher, após a licença maternidade, ela não vai ser colocada para fora, ela vai ganhar pontos positivos. A empresa que trabalha a questão do assédio, né, também é outro problema, às vezes a mulher deixa de querer voltar para aquele trabalho porque ela sofreu um assédio. Não foi para outra coisa, não. Não é porque ela é preguiçosa, nem porque ela... Simplesmente ela sofreu e ela não tem coragem de dizer ali, nem dizer na sua casa. E aí ela saiu em silêncio e ela vai continuar em silêncio, tá? Então, outros pontos. É bem legal esse edital, porque são vários pontos desse. A questão das pesquisas, né? A empresa, por exemplo, tem empresas grandes. Já pensou se toda empresa grande faz uma pesquisa tipo essa do IBGE e começa a entender mais isso, o porquê que está Mas ocorrendo, esse edital, não? ele funciona como? Tipo, ele vai medir esses indicadores das empresas As e as empresas, empresas que conseguirem esse selo conseguem o quê? Pronto, que eu entendi, né, porque isso aí é um produto da Secretaria das Mulheres, né? E aí eu fiquei muito atenta no dia 8 de março, nos anúncios, né, que o governador fez, e aí tá lá o edital, então as empresas vão se inscrever e vão dizer quais são as práticas e a secretaria depois vai selecionar e vai dar depois classificação. E aí eu acho que é um ponto também positivo, é a questão da lei do incentivo. Então, se eu, empresa, não tenho nada, mas eu conheço a outra empresa que tem e, né, foi selecionada e tudo, será que aquilo dali não vai, né, depois conversando, a gente sabe que às vezes os empresários conversam entre si nos encontros, né, congresso, alguma coisa. Aquilo dali não pode dar, poxa, isso aí dá para eu fazer, não vai aumentar muito o meu custo. Não vai aumentar muito o meu custo e vai melhorar a minha produtividade, porque se a gente cuidar das pessoas que estão produzindo, isso dá impacto, entende? Então, é isso, está lá o edital, as empresas, que eu entendi, as empresas se inscrevem e tem lá os itens, né, que até eu coloquei no meu estudo, porque eu achei isso importante, tá? E outra coisa também, por exemplo, vi que tem um edital para mulheres pesquisadoras na FUNCAP, né, num dos anúncios, né, do governo, foi isso.
quantos grupos você vê que às vezes está sendo liderado por um homem e por trás a gente sabe que foi a mulher que... Então, agora, sim, tá um edital só para elas, tá? Quantas professoras, né, doutoras, pesquisadoras, eu conheço várias, né? Vão poder agora comandar os seus estudos, né? Não precisar mais. E são políticas afirmativas que a gente precisa entender elas dentro de um contexto de que elas já vêm com atraso, diante de anos de desigualdade. De baixo investimento. De baixo investimento e que vem para reparar esse histórico para que até o momento em que a gente possa caminhar, vamos dizer assim, em plena igualdade, né? Porque, por exemplo, aí você me lembrou agora uma coisa. Apesar dos indicadores, né, das mulheres estarem melhor do que dos homens na educação, por exemplo, quando a gente olha a faixa etária das mulheres acima de 60 anos, a gente vê que também está bem, porém, os indicadores às vezes pioram 3 vezes mais, exatamente por isso que você acabou de ressaltar. A gente tem dívidas históricas. E as mulheres, além do problema da desigualdade, ainda tem essa dívida histórica junto com os homens, né? Então, aí eu até também nessa parte, quando eu abri os indicadores, né, para as pessoas acima de 60 anos, eu vi alguns estudos que mostram que pessoas analfabetas aumentam a probabilidade de ter demência, de ter Alzheimer. Então, se a gente encontrar aí uma vovozinha num mercantil, na fila ali, a gente não pode se irritar, porque além dela já estar, né, digamos, um pouco mais lenta por conta da idade e tudo, ela pode estar carregando esses indicadores, né? Esses indicadores ruins de educação, porque foram privadas mais ainda, né, historicamente. E que, via de regra, ainda seguem cuidando, né, de filhos, de netos. Porque como eu vi, né, isso ocorre, mas depois dos 40 anos é que isso ocorre, né? Então, depois dos 40 anos, pode estar ocorrendo exatamente isso. Infelizmente, o marido, o pai, os outros integrantes, né, que às vezes até que tinha mais renda, foram, e aí a mulher acabou pegando, né, a liderança maior. E a gente precisa ter também esse olhar para a população mais idosa, considerando aí a própria trajetória de envelhecimento, né, esse processo de envelhecimento da população, né? Hoje a gente tende a ter uma longevidade maior, né? Tem até um estudo que fez eu e meu outro colega, o Kleiber, né, que a gente já viu isso, né, que o crescimento da população, cada dia mais a gente vai ver mais pessoas idosas, né? E aí houve até mudança dentro do Estatuto do Idoso para colocar lá uma causa, os chamados, né, mais que especiais, que são as que estão acima de 80 anos. Porque hoje a gente está vendo muita gente envelhecendo aos 60 bem, né? E aí fica aquela polêmica, essa pessoa é idosa, mas ela está melhor do que eu e tudo. Então classificou ali os acima de 80, né, para ter a prioridade da prioridade. Né? Então, esse conjunto de... No seu estudo, você também analisou o impacto das políticas de transferência de renda, né? Sim. A que conclusão vocês chegaram? Pronto, aí como eu observei, né, que a mulher está liderando mais os lares no Ceará do que o dos homens. Mas quando eu abro, né, classifico pela renda domiciliar, né, eu vejo que a renda domiciliar, ou seja, a renda de todas as pessoas que moram naquela casa, renda domiciliar per capita dividido pelo número de pessoas, em domicílios chefiados por mulher, é menor do que a dos homens, tá? Quando o IBGE faz esse cálculo, Irna, ele pergunta renda de tudo. Então, tem a renda do chamado trabalho, né? E tem a renda do não trabalho. O que é a renda do não trabalho? Eu tenho uma casa alugada, eu recebo a remuneração. Entra. A minha mãe mora aqui comigo, ela recebe o BPC. Entra também. Tem bolsa, o meu filho está recebendo Bolsa Família. Entra também. Então, dentro dessa renda domiciliar per capita, de todos os rendimentos,
ou seja, dividido pelo total da população, nos domicílios chefiados por mulher é menor do que a dos homens, ou seja, há desigualdade. Mas no outro cenário, a gente fez o cálculo. E digamos que não tivesse os programas de transferência de renda, que é o principal, né, que é o maior de todos, que é o programa Bolsa Família. E, por exemplo, né, quando a investigação foi para o Ceará, a gente olha também o efeito do cartão Mais Infância, tá? E do próprio Ceará Sem Fome, que não é uma transferência, né, um dinheiro livre igual aos outros. É um dinheiro dado para comprar comida, né? E aí o que a gente vê? Ainda é desigual, só que essa desigualdade é muito maior. Então, no cenário hoje, sem transferência de renda, a desigualdade entre homens e mulheres no estado de Ceará seria muito pior. E aí a gente vê a importância, né, de ter, porque às vezes fica aquele embate, estão dando dinheiro de forma errada e etc., aqueles preconceitos. Então a gente vê o cenário e aí essa desigualdade é pior. E também, lógico, né, alguns desses programas, se você for fazer o recorte, a gente tem um outro estudo, né, dentro do site do IPES sobre o perfil dos beneficiários, né, das cozinhas, por exemplo, Ceará Sem Fome. A gente vai ver que é mais mulheres. Então, cartão Mais Infância também visa a mulher, que é por conta do desenvolvimento infantil. E aí tem a importância, por exemplo, de mapear, né, de estudar essas relações, até para direcionar melhor as políticas públicas, né, para quem mais precisa. E desmistificar, né, algumas coisas, né, porque quando tem um indicador, né, que foi feito por um órgão oficial, aí os pesquisadores trabalham, e a gente consegue ver um cenário com e sem, eu tenho não todas as respostas, mas eu já tenho uma resposta para se caminhar e ver, ó, estamos no caminho correto, né? Precisamos trabalhar mais, porque ainda existe, mas estamos no caminho correto, né? E qual é a realidade hoje quando a gente fala de segurança alimentar no Ceará, no Nordeste, em relação ao restante do país? Pronto, no estudo também, além dos indicadores, né, demográficos, de educação, eu coloquei também os acessos à tecnologia, que foi internet e celular, coloquei também a questão da segurança alimentar, né? O mundo todo está querendo combater a fome, não é coisa só do Brasil nem do Ceará. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? O mundo todo tem problemas porque a gente tem problemas climáticos grandes. Então, por mais que a gente produza, os problemas climáticos podem vir acabar com as nossas lavouras, né? Enfim. No estado de Ceará, o que acontece? Na pesquisa oficial do IBGE, o IBGE investigou essa questão, né, da fome por um indicador construído da EBIA, né, de segurança alimentar. Então, ele fez para 5 anos. Então, nos 2 últimos anos, o estado de Ceará estava piorando a situação dele de segurança alimentar. Então, menos domicílios estavam em situação de segurança alimentar. No primeiro ano do governo, né, ele já entrou com um programa guarda-chuva, né, de políticas de combate à fome. E aí, quando saiu o indicador do IBGE, a gente viu que a gente melhorou a segurança alimentar, né? Aumentou o número de domicílios em segurança alimentar. Porém, eu fui ver a investigação quando é chefiado por mulher e por homem, tá? Então, o que acontece? Os domicílios chefiados por mulheres, infelizmente, estão mais propensos à insegurança alimentar. Mas aí por quê? Por que um domicílio acaba passando fome? Porque não teve renda, né? Então, aquela coisa ali, da falta de oportunidades iguais, tá? Da competição em fazer afazeres domésticos, estar no mercado de trabalho, tudo isso vai impactando a ter menores rendas e aí isso vai impactar também na fome. Tá? E que muitas vezes ela não consegue sequer ir para o mercado de trabalho formal porque ela não tem com quem deixar ou a pessoa mais idosa ou a criança, e aí vai para a informalidade quando consegue, né? Porque às vezes nem isso dá tempo, né? Como que se resolve isso, né? Como é que... Exato. Então, além dos programas, também as investigações que são feitas, né, por exemplo, o próprio programa Ceará Sem Fome começou a questão de acabar com a fome e depois foi incluído um
um eixo de inclusão social. Então, a partir do que você vai mapeando, quem está tendo acesso a esse programa, começa a entender por que aquela pessoa não está no mercado de trabalho, e aí o programa começa a trabalhar com os outros órgãos, por exemplo, né? Secretaria de Proteção Social, começa a trabalhar com a Secretaria do Trabalho, que começa a trabalhar com a Secretaria de Educação, aí você já viu alguns impactos, né, que já foram até mostrados na televisão, de que aquelas pessoas saíram dali porque foram para o mercado de trabalho. E já alguns, como você falou, é bem mais difícil. Então, às vezes, precisa de ajuda mental, né? Teve um evento que teve no ano passado, em um das cozinhas pilotos, elas fazem o trabalho exatamente isso, com as mulheres. Começaram a ver que algumas mulheres não estavam indo buscar quentinha. E sabe, depois eles começaram a investigar. Eles estavam com um grupo da universidade que disseram que ia apoiar eles, né? E aí simplesmente descobriram porque as mulheres estavam entrando em depressão. Não estavam conseguindo nem buscar a comida. Você acredita? Então começou a fazer um trabalho também com as mulheres que estavam frequentando as cozinhas, que estavam passando com isso, que você disse, com problema mental. Olha, eu estou indo na cozinha porque eu não estou conseguindo fazer a comida em casa, porque eu estou cuidando do idoso, de uma criança deficiente. Aí o meu marido vai trabalhar, ou o outro, né, o cônjuge vai trabalhar e tal. E aí você acaba que você não vai nem buscar o seu direito. Por quê? Porque aí, como você me alertou, né, os problemas mentais. Então, conjunto de trabalho de forma intersetorial, não só fazer a política, ficar observando ali quem está recebendo a política, né? Se ela saiu daquela situação, então já tem que colocar outra pessoa que entrou. Primeiro ponto, né? Para que não fique recebendo quem não está no perfil. E o segundo ponto é trabalhar junto com os outros órgãos sobre isso. Por exemplo, uma das coisas que foi identificado é que algumas pessoas estavam chegando nas cozinhas e não tinham documentação. E aí alguém começou a conversar e viu, é porque essa pessoa nunca tinha tido, Irna, o certificado de nascimento. Então, eu já trabalho com o pessoal da Defensoria, do Ministério Público, já de pegar essas pessoas e entrarem na fila e começarem a ter seus primeiros... Ou seja, a gente está falando de uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso aos direitos mais básicos, Isso. Né? De cidadania. E às vezes não sabem onde procurar, ou às vezes até sabem, mas é dificultoso ir procurar. Então, você citou aí esse indicador de segurança alimentar, você olha ou a situação de segurança ou insegurança. Mais de insegurança, o IBGE conseguiu captar os 3 níveis. Se a insegurança é leve, é porque naquele domicílio não faltou alimento, ninguém passou fome, mas estão com medo de no futuro passar. Por quê? A pessoa pode estar com aviso prévio. Você chegou lá, não, ninguém faltou aqui, mas eu estou com aviso prévio. Não sei se eu vou conseguir voltar rápido no mercado de trabalho. Ou então, eu estou fazendo uns exames, os exames não estão dando legais. Né? Eu estou nessa fase. Enfim, aí a moderada é que ninguém passou fome, porém, alguns itens começaram a ser substituídos, né? Ou priorizados, por exemplo, o idoso ou a criança. Por exemplo, o leite, todo mundo consumia leite aqui nessa casa. Mas como a situação ficou pior, eu comecei a priorizar o leite só para o idoso ou só para a criança que está em fase de crescimento e etc. E a grave, que é a próxima da fome, né? Aí, primeiro, esse domicílio tem criança e houve essa situação. Então, se você olhar dentro da fotografia dessas pessoas, não é fácil ela retornar ao mercado de trabalho. Não é fácil, às vezes ela não tem nem a documentação. Então, se junta em um conjunto de atores para poder, né, mostrar quais os direitos que as pessoas têm e às vezes até levar o direito até ela. E aí, quando a gente fala de segurança alimentar, eu acho que ainda mais ela se torna um assunto ainda mais prioritário enquanto a gente fala dentro de um contexto de inflação dos alimentos muito alta, né? Quais os riscos que a gente tem de aumentar essa faixa, né? Não, você citou um dos grandes problemas da economia é a inflação.
tá? Então não adianta ter práticas para que as mulheres tenham a mesma oportunidade dos homens, não adianta, né, aumentar os salários, não adianta fazer várias coisas se a inflação estiver desajustada. Então, por isso que sempre, né, quando saem os indicadores, quando o IBGE lança os indicadores, fica todo mundo prestando atenção. Mesmo quem não for economista, vai prestar atenção sobre isso. Então, e aí a inflação tem diversas causas, né? Seja a inercial, seja a questão, né, do desequilíbrio entre demanda e oferta, e aí este ponto também é muito importante. Por isso que o presidente Lula está aí de olho, né, de quem está tomando essas decisões para que isso não volte a ser um problema que vai acabar apagando todos os outros. Revertendo esses outros indicadores, vai acabar apagando tudo que vem sendo feito e está tendo efeitos positivos, como a gente viu, né, nos cenários com e sem, tá? Obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Raquel Salles, assessora técnica do IPES. Até a próxima semana.